Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Baroni. Hoje eu estou aqui com o Marcos Correia para a gente bater um papo sobre um tema muito importante, né? Vira e mexe, volta à tona a questão da tributação em fundos imobiliários ou eventual perda da isenção dos rendimentos. E nós tivemos um momento muito importante aí no início desta semana, ali na segunda-feira, né, dia 3, salvo engano, dia 3 de abril agora de 2023, onde no canal aí da Genial Investimentos, a Denise Barbosa, que inclusive muito querida, já fiz live com ela, a gente já participou aí de eventos juntos, ela é jornalista, ela entrevistou o José Camárcio Camargo, que é economista-chefe da Genial ali, que participou junto com ela desse bate-papo, com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é coordenador do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. E um dos assuntos que foram, vou até pedir para o pessoal do link, o pessoal da Suno colocar o link aqui disponível para vocês poderem depois ver a entrevista completa, mas durante alguns 2 momentos ali desta entrevista, ali pelo minuto 44, pelo minuto 49, mas eu acho que vale a pena todo mundo assistir tudo, porque tem temas importantes também que são debatidos, mas ali especificamente foram tratados sobre fundos de investimento, fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRA, né? E eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né? Qual a posição do deputado quanto a defender que sejam mantidas as isenções fiscais para FIAGRO, FII e fundos de infraestrutura? São fundamentais para fomentar o crédito. Então, esses fundos todos vão permanecer, esses fundos todos vão ser preservados justamente para fazer política de incentivo, porque esses fundos têm uma característica específica, são fundos para desenvolvimento setorial da economia brasileira. E eu trouxe aqui o Marcos Correia até também para que ele possa trazer um pouco de como que ele viu esta entrevista. Mas antes de passar a bola para o Marcos Correia, eu quero lembrar vocês que ainda precisamos, tá? Vou falar logo no início, que ainda precisamos de um documento oficial que realmente vá trazer as temáticas aí voltadas para essa reforma tributária. Então, o que nós estamos aqui é apenas trazendo um pouco dessa temperatura do assunto com relação aos fundos imobiliários, para que a gente já possa sempre estar trazendo essas atualizações para vocês. O pessoal pergunta nas redes sociais, o pessoal manda pergunta direta aqui para a gente, então é sempre uma preocupação, né, esse assunto, então vale estarmos próximos dele. Marcos Corrêa, desculpa a introdução um pouquinho longa, seja bem-vindo. Não, que é isso, é um prazer, ainda mais para a gente falar desses assuntos que são muito importantes e também um assunto que as pessoas acabam ficando muito ansiosas sobre, né? Sempre que vem uma palavrinha tributação junto de fundo imobiliário, as pessoas acabam tendo ali um grau de ansiedade maior. E eu acho que o que você falou ali no começo foi muito importante, que a gente vai entender aqui um pouco mais da temperatura do que está acontecendo, qual que é a visão, a cabeça das pessoas por trás dessas possíveis mudanças. E, de novo, reforçando, a gente precisa, de fato, ter o documento final, ter o documento oficial, para a gente conseguir saber exatamente o que será ou não feito. Aqui a gente está indo mais por conta de uma entrevista. Então, falta ainda o documento conclusivo. É isso. Ô Marcos, vamos fazer um bate-bola, você vai trazendo sua visão, eu também vou trazendo a minha, mas eu acho que o deputado Reginaldo Lopes, ele deixou claro, principalmente nessa primeira parte, me parece claro, acho que o ponto mais positivo que eu consegui pegar dessa fala dele é de que fica evidenciado que fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAs, são veículos de investimentos que fomentam a economia, que financiam a economia, né? E agora falando um pouco das minhas palavras aqui também, que consequentemente geram empregos. Então, eu acho que esse entendimento político ele está mais, assim, eu diria, concretizado. Então, com base nessa fala dele, mesmo que preliminar, mesmo que ainda por alto, me parece esse tom. Você concorda comigo? Aonde você discorda? Enfim, fica muito à vontade, Marcos, para dar a sua opinião aí sobre essa entrevista. Não, concordo 100%. Os fundos imobiliários, eles têm... Inclusive, a gente falou bastante sobre isso na outra tentativa de tributação, que sobre a função dos fundos imobiliários, agora FIINFRA e também FIAGRO, no país, do desenvolvimento do país, de construção de imóveis, de girar o dinheiro pela economia, de geração de emprego. Esses fundos, eles têm esse papel. E foi legal de ter visto na conversa que ele foi bastante explícito e direto em falar que esses fundos têm esse incentivo de desenvolvimento do país. E a pergunta foi direta em relação a esses fundos, sobre se vai ter a tributação ou não, e a resposta foi direta também, que a princípio vai sim ser mantido. Esse foi o primeiro momento da conversa,
E daí, linkando essas vai duas... ser mantida a isenção, Marcos, só para deixar claro, não é mantida a isenção, né? Ah, eu falei ao contrário? Perdão. Não, é que você falou vai ser mantido e não continuar a frase, né? Vai ser mantida a isenção. Mas é isso aí, então mantida a isenção, isso mostra e reforça o papel que esses fundos já têm e que eles ainda podem ter conforme eles conseguirem crescer, ainda terem esse incentivo para poder crescer mais e poder ter mais impacto no país. Então, essa primeira parte da conversa eu achei que foi bastante confortável e tranquilizadora por conta desses, principalmente desse aspecto do desenvolvimento, que é uma coisa que a gente bateu muito forte também no passado, do poder que esses fundos têm de fazer o país crescer, basicamente. Exatamente. Então, vamos lá. Então, o Marcos e eu aqui estamos alinhados com essa leitura de que o deputado Reginaldo Lopes, né, coordenador do grupo de trabalho aí na Câmara dos Deputados, ele tem esse entendimento, pelo menos deixou isso mais evidenciado nessa entrevista, de que esses veículos de investimentos, eles são fontes de financiamento, de desenvolvimento, de fomento, então tudo isso fica claro. Mas é uma entrevista, pessoal, longa, é uma entrevista, né, de 1 hora aí praticamente, pouco mais, pouco menos, então são vários temas, então obviamente não se desdobrou, como o Marcos falou, eu também falei, a gente vai precisar de um documento oficial para termos ainda mais segurança com relação a esse assunto, mas pela fala, pelo tom, pela forma como ele apontou, eu, particularmente, fiquei mais tranquilo com essa temática, de que os fundos que desenvolvem o mercado, né, que criam essas condições de desenvolvimento de mercado, que dão acesso a público, né? Uma outra coisa, né, Marcos, já entrando no segundo tema aqui, ele por alguns momentos ali na entrevista, ele se refere a esses fundos de fundos públicos. O que ele está querendo dizer com isso, na minha visão? É que são fundos que são acessados pelo público em geral, não é que é um fundo público. O fundo imobiliário, ele é um fundo fechado ali para investidores em geral, mas na maneira como ele coloca, o entendimento é esse, né? Que são fundos públicos com acesso público, correto? É isso. E até um ponto interessante aqui, que inclusive você que está assistindo, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você sabe o que é um fundo exclusivo, que é justamente uma pauta que vem aparecendo em vários canais de notícias, canais de investimento, falando sobre a possível tributação de fundos exclusivos. Então, acho que ali naquela conversa acabou misturando alguns tópicos, alguns temas ali, algumas categorias, mas essa separação eu acho que ela é muito importante, a que você acabou de falar, e sobre os fundos exclusivos, que não são fundos imobiliários aqui no caso, que podem vir a ser tributados futuramente. E eu queria só mencionar uma coisa agora sobre a segunda pergunta, né? Especificamente a pergunta em si, que ela foi um pouco genérica, por isso que talvez a gente não tenha tido uma resposta específica como ela foi na primeira. O que vai ser preservado, os fundos ou a isenção dos dividendos destes fundos? Fiagro, fundos de investimento imobiliário, aquilo que da pergunta anterior que eu fiz ao senhor. Os fundos públicos continuarão, né? Agora, esses fundos privados... A segunda pergunta, ela simplesmente perguntou se vai ser mantida a isenção do fundo, a isenção do rendimento, só que a pergunta foi literalmente isso. Ela não especificou que tipo de fundo, não foi especificou que tipo de isenção estava sendo falado. Então, na hora da resposta, realmente, que tipo de fundo estamos falando aqui? Por isso que talvez ali ficou um pouco confuso, mas aí quando a gente entende a essência da primeira resposta, entende da onde veio e essa separação de fundos públicos, fundos exclusivos, fundos fechados, acredito que dá para a gente ficar um pouco mais confiante ali na resposta inicial, na resposta de que, esses fundos que são os fundos imobiliários, que são os fiagros, que são fundos fechados, porém para o varejo, que tem essa função social, que tem essa função de desenvolvimento, eles devem continuar com a isenção por conta justamente desse papel de desenvolvimento do país. Então, aquela segunda pergunta ali, como ficou tudo muito misturado, inclusive para a pessoa que perguntou e para vocês que futuramente pretendem fazer perguntas em lives, entrevistas, é sempre legal ser bem específico na pergunta para você também conseguir uma resposta bem específica ou o máximo de especificidade que for possível ali. Aí, como a pergunta foi meio genérica, eu sinto que essa generalização ali acabou punindo um pouco a resposta. De novo, nós vamos colocar o link para vocês acessarem aqui, mas o que o Marcos está falando já é ali pelo minuto 49, salvo engano, né, Marcos? Que é aí onde entra essa questão de fundos que, olhando assim e tentando interpretar o que foi dito, esbarra um pouquinho mais naquela questão dos fundos exclusivos, né? São fundos específicos, de investidores específicos, de famílias específicas, né? Não necessariamente, né, não são listados ali, negociados como a gente está acostumado
a ver aqui no nosso dia a dia. E aí tem algumas matérias, algumas coisas falando sobre isso, que pode ter uma tributação nesses específicos, com relação a comicotas, enfim, não vamos entrar aqui até porque não é a nossa pauta. Outro assunto, Marcos, que foi dito nessa entrevista, que eu vou trazer aqui nesse nosso bate-papo, porque as pessoas confundem muito, é a questão de tributação de lucros e dividendos, que é uma regulamentação diferente de fundos imobiliários, fiagros, são coisas diferentes e as pessoas também misturam. Nessa entrevista falou-se também de lucros e dividendos, na possibilidade de tributação de lucros e dividendos, mas, pelo menos pela entrevista, na minha interpretação, fica claro que, se for tributar lucros e dividendos de ações, de companhias, de empresas, né, vai se trabalhar uma contrapartida, uma compensação de desoneração das empresas. Então, você tributaria a renda, mas desoneraria a empresa. Gente, por que eu estou falando desse assunto? Porque eu tenho certeza que se eu não falasse, vocês iriam colocar, às vezes, nos comentários, a dúvida ia persistir. Então, vou reafirmar. São 3 caixinhas aqui. Nós temos a caixinha dos fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAS, que dentro dessa entrevista, que é preliminar, mas, poxa, está sendo feito pelo deputado, que é coordenador do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, na Câmara. Então, é importante que vocês entendam que dentro dessa leitura preliminar, o deputado apontou na direção de que os fundos imobiliários, FIAGROS, que desenvolvem a economia, terão as isenções preservadas. Outros fundos, porque aí, como o Marcos falou, fica um pouco vago, então fica meio difícil dele responder ali, se comprometer com alguma coisa, mas assim, juntando com coisas que a gente tem lido por aí, os fundos exclusivos podem ter algum tratamento especial nesses primeiros documentos aí que devem vir da reforma tributária, precisamos observar, mas isso não transita aqui nos nossos fundos imobiliários, aqui naqueles que a gente está acostumado no dia a dia. Então, essa é a segunda caixinha. E a terceira caixinha, lucros e dividendos de empresas, que, se tributados, deverão ser acompanhados de uma compensação na empresa, uma desoneração na empresa, para que uma coisa compense outra. Então, são 3 caixinhas. A caixinha que realmente nos interessa, que é o foco do nosso canal aqui, que o Marcos e eu falamos, é de fundos imobiliários, aí tem FIAGROS, FIINFRAS, mas dentro do conceito de desenvolvimento de mercado, as isenções seriam mantidas. Mas, de novo, não podemos ser conclusivos. Não, estamos fazendo esse vídeo para comentar com vocês, porque algumas pessoas nos questionaram aqui, porque o vídeo é feito lá no canal da Genial Investimentos, pela Denise Barbosa e pelo José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial. Foi no início dessa semana, então algumas pessoas perguntaram sobre o tema e a gente achou melhor gravar esse formato de vídeo. Mas entendendo essas 3 caixinhas nesse primeiro momento, e pelo menos, de novo, tá, Marcos, a gente já está aqui para concluir, a minha temperatura inicial, o meu tom inicial foi muito positivo, porque o universo, o mundo político está ficando claro que os fundos imobiliários, FIAGROS e afins desenvolvem, fomentam, geram emprego, né? Então, todas esses incentivos, essas isenções, elas são formas de usar o capital privado para financiar essa lacuna que nós temos no Brasil de crescimento de infraestrutura, de imobiliário, agro, que são setores importantes dentro da nossa economia. Mas precisamos ainda de um documento oficial que trate tema a tema, detalhado, com os nomes corretos, com as especificações corretas, para que a gente possa gravar um outro vídeo com mais segurança para vocês. Mas nesta leitura inicial, eu particularmente fiquei bem mais tranquilo. Embora essa questão de tributação sempre ronda, né? Sempre vem e vai, mas todas as vezes que a gente esbarrou nesse tema, a gente procurou trazer para vocês e agora não está sendo diferente. Marcos Correia, concordamos então? Concordamos. É esse o tom. Eu assisti a entrevista e também saí com um ar mais positivo dela. Inclusive, eu só queria agora rapidinho dar uma quebra na pauta aqui e perguntar para você que está assistindo se você gostou desse estilo mais react de vídeos. O professor ainda que usou esse termo, que eu acho muito bacana. É um tipo de vídeo que as pessoas gostam bastante, né? A gente reagindo sobre alguma coisa que aconteceu. Então, comenta aí embaixo se você gostou, porque daí, quem sabe, no futuro a gente não faz mais vezes com novos episódios dessa tributação ou outras coisas também que eu acho que pode dar um material bem legal para a gente. Mas é isso, mas eu concordo sim com o que a gente falou tudo aqui, tom positivo, respostas ali positivas, então vamos ver o que acontece assim quando sair o documento final.
Isso são assuntos técnicos, né, Marcos? Então, assim, numa entrevista ali, com vários assuntos, uma reforma tributária é extremamente complexa, fala de outros tipos de impostos, de consumo, uma série de coisas. Então, a gente está pegando trechinhos rápidos ali, recortes rápidos, né? Pelo pouco, aí cabe a você, agora como o Marcos falou, cabe a você comentar aqui embaixo se você entendeu que essa entrevista tem um tom positivo para os fundos imobiliários. Eu enxerguei dessa forma, o Marcos também enxergou e eu deixei ele muito à vontade para assistir ao vídeo e trazer aqui a visão dele, e se fosse discordante não teria problema, mas eu quis fazer junto com o Marcos justamente para ter essa base de comparação. Ele até percebeu alguns pontos ali também que foram informados, né? Essa questão de você esperar o documento é o mais sensato, que inclusive, né, Marcos, salvo engano, no finalzinho da entrevista, bem no final mesmo, eles falam sobre isso, né? Falam assim, vamos trazer esse documento e esperamos voltar depois, entendeu? Então, um pouco do que a gente vai fazer aqui também. Vamos aguardar e, tendo alguma coisa mais oficial, a gente traz para vocês. Marcos Corrêa, muito obrigado. 15 minutinhos de vídeo, ficamos em linha aí com o tempo programado. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço e até o próximo vídeo aí para a gente comentar os próximos capítulos. É isso aí. E, de novo, vou pedir o pessoal da Suno colocar na descrição aqui o link completo lá do vídeo gravado lá na Genial Investimentos. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!